Desde tempos imemoriais, a figura dos anjos caídos tem despertado uma curiosidade intensa no coração dos homens. Essas criaturas, outrora celestiais, que escolheram o caminho da rebelião, representam um mistério profundo nas histórias bíblicas. Eles não são apenas seres etéreos, mas símbolos de escolhas erradas e de consequências eternas. No imaginário coletivo, os anjos caídos evocam uma mistura de temor e fascínio, pois refletem a luta interna entre o bem e o mal, algo que todos enfrentamos em nossas vidas. O que leva um ser tão próximo de Deus a cair? Talvez essa seja a pergunta que ressoa nas mentes de muitos que se deparam com as páginas da Bíblia e as histórias que ela narra. E é nesse contexto que o livro de Enoque emerge como uma chave, revelando segredos ocultos que muitas vezes ficam à margem das escrituras canônicas. Este livro apócrifo, misteriosamente excluído do cânon, abre uma janela para entendermos melhor quem foram esses anjos e quais foram suas transgressões. A história do livro de Enoque não é apenas uma adição às histórias bíblicas. Ela é uma peça crucial que nos ajuda a desvendar os ensinamentos bíblicos mais profundos. Para alguns, essas revelações são perturbadoras. Para outros, são esclarecedoras. Mas uma coisa é certa: elas mudam nossa percepção sobre o que sabemos da história da Bíblia. O impacto dessas histórias apócrifas na fé cristã não pode ser subestimado. Elas provocam, desafiam e, por vezes, até mesmo incomodam. Mas é justamente nesse desconforto que reside o crescimento espiritual. Ao nos depararmos com as histórias dos anjos caídos, somos levados a refletir sobre nossa própria jornada de fé, nossas escolhas e as forças invisíveis que nos cercam. Afinal, não são apenas contos antigos. São ensinamentos que ecoam na alma de cada fiel, convidando-o a olhar para além do óbvio, a questionar, a buscar. O livro de Enoque, uma obra enigmática que sobreviveu ao teste do tempo, nos leva a um universo de mistérios profundos e revelações perturbadoras. Com suas raízes firmemente plantadas nas tradições mais antigas, esse texto apócrifo nos oferece uma visão alternativa e, por vezes, ousada das histórias bíblicas que conhecemos. Não é apenas um livro, é um portal para uma compreensão mais rica e complexa do que se passa nos bastidores da Bíblia. Enoque, o sétimo patriarca, aquele que andou com Deus, nos guia por um caminho onde o divino e o terreno se encontram, em um relato que desafia e expande nossa fé. Mas por que então o livro de Enoque foi excluído do cânon bíblico? Essa pergunta nos conduz a um debate que atravessa séculos. Considerado herético por algumas tradições, o livro de Enoque foi, no entanto, extremamente influente em certas comunidades cristãs primitivas. Sua exclusão não diminui seu valor, mas sim o enriquece com um ar de mistério e intriga. Pode-se imaginar o impacto que essas revelações teriam tido se tivessem sido incorporadas oficialmente às Escrituras. O que é que o fez tão temido ou tão reverenciado? Talvez seja sua abordagem sem rodeios dos temas mais polêmicos e seu detalhamento sobre a queda dos anjos, algo que as histórias bíblicas tradicionais apenas tocam de leve. A influência do livro de Enoque não se limita à teologia. Ele também permeia a literatura e o pensamento de muitos ao longo dos séculos. Escritores, filósofos e teólogos encontraram nele uma fonte inesgotável de inspiração e questionamento. Suas histórias e ensinamentos reverberam, lembrando-nos de que a história da Bíblia é muito mais vasta do que imaginamos. Enoque nos oferece uma visão que complementa e, em alguns casos, desafia o que acreditamos saber, lançando luz sobre aspectos das histórias bíblicas que permanecem na sombra. E assim, com cada página virada, somos levados a enxergar o mundo e a nós mesmos de uma maneira diferente. O livro de Enoque não é apenas uma leitura. É uma experiência que nos transforma, nos faz questionar e, finalmente, nos aproxima de uma compreensão mais profunda daquilo que está além do nosso alcance. E enquanto exploramos suas palavras, o mistério dos anjos caídos começa a se desdobrar diante de nós, preparando o terreno para revelações ainda mais profundas. Enoque, uma figura envolta em mistério, emerge das páginas das histórias bíblicas como um enigma que desafia a compreensão comum. No livro de Gênesis, ele é descrito de maneira sucinta, quase como uma nota de rodapé em meio a uma narrativa grandiosa. Enoque, o sétimo patriarca depois de Adão, andou com Deus e, em um ato surpreendente, foi levado por ele, sem experimentar a morte. Esse detalhe, aparentemente simples, carrega consigo um peso espiritual profundo. Afinal, o que significava esse andar com Deus? E como isso o diferenciava dos demais patriarcas da Bíblia?
Sua ascensão ao céu sem passar pela morte é um dos aspectos mais intrigantes da história da Bíblia. Poucos homens podem reivindicar tal destino, e Enoque é um deles. Esse evento levanta questões sobre sua pureza, sua santidade e sobre o que ele poderia ter visto ou aprendido ao lado de Deus. Para os crentes, Enoque não foi apenas um homem piedoso, ele foi um escolhido, um emissário entre o humano e o divino. A história de Enoque convida os fiéis a refletirem sobre suas próprias caminhadas espirituais, perguntando-se o que significa verdadeiramente andar com Deus em suas vidas cotidianas. No entanto, o mistério de Enoque não termina com sua ascensão. Na carta aos Hebreus, ele é citado novamente, desta vez como um exemplo de fé. Enoque, pela fé, foi poupado da morte, e isso nos diz muito sobre o poder transformador da crença inabalável. Sua vida, embora pouco documentada, é um testemunho do que a fé genuína pode alcançar. Enoque não foi apenas um personagem histórico. Ele se tornou um símbolo de esperança e de um relacionamento profundo com o Criador. Suas ações, embora distantes no tempo, ressoam até hoje, lembrando-nos do potencial oculto em cada um de nós. E assim, enquanto nos aprofundamos em sua história, somos levados a considerar as implicações de seu legado. Enoque, com sua vida e ascensão, nos aponta para uma realidade maior, um mundo onde o divino não está distante, mas sim acessível para aqueles que buscam com sinceridade. A jornada de Enoque nos prepara para entender os segredos revelados no livro que leva seu nome, onde ele, mais uma vez, nos guiará através de mistérios insondáveis. Os vigilantes, um grupo de anjos mencionados no livro de Enoque, são figuras que intrigam e desafiam nossa compreensão do celestial. Inicialmente encarregados de vigiar a humanidade, esses anjos, conhecidos também como os observadores, desempenhavam um papel crucial na ordem divina. Eles eram os guardiões, aqueles que, de uma posição elevada, cuidavam das criações de Deus na terra. No entanto, a história dos vigilantes tomou um rumo inesperado, quando esses seres celestiais, deslumbrados pela beleza das filhas dos homens, escolheram desobedecer às suas ordens divinas. E assim, aquilo que era para ser proteção, tornou-se transgressão. O livro de Enoque narra a queda desses anjos com uma riqueza de detalhes que desafia a simplicidade das histórias bíblicas mais conhecidas. A corrupção dos vigilantes não foi apenas uma escolha momentânea. Foi um ato que alterou para sempre o curso da história da humanidade. Ao se unirem com as mulheres humanas, os vigilantes deram origem a uma raça de gigantes, os Nefilim, cujas ações violentas e rebeldes logo tomariam conta da terra. O que começou como uma transgressão pessoal rapidamente se transformou em uma catástrofe de proporções cósmicas, colocando os vigilantes no centro de um dos maiores dramas da Bíblia. Essa história nos faz refletir sobre o poder das escolhas e as consequências que elas trazem, tanto no mundo terreno quanto no espiritual. Os vigilantes, outrora guardiões fiéis, tornaram-se os primeiros anjos caídos, presos para sempre nas profundezas do abismo. Sua queda não foi apenas física, foi espiritual e moral, um lembrete de que até os seres mais elevados podem ser tentados e falhar. Isso ressoa com as lutas que muitos enfrentam diariamente, entre a obediência aos princípios e a atração pelo que é proibido. Enquanto exploramos o papel dos vigilantes, somos levados a questionar a linha tênue entre o bem e o mal, entre o dever e a tentação. Esses anjos caídos, agora encarcerados, nos preparam para entender o impacto devastador que suas ações tiveram no mundo e como a humanidade ainda sofre as consequências dessa antiga rebelião. E assim, seguimos para o próximo capítulo dessa história, onde veremos como o pecado dos vigilantes moldou a terra e aqueles que nela habitam. O pecado dos vigilantes marca um ponto de virada na história da Bíblia. Um momento em que os limites entre o celestial e o terreno foram violados de forma irreparável. Esses anjos que deveriam vigiar e proteger se deixaram levar pelo desejo, transgredindo a ordem divina ao se unirem com as filhas dos homens. Esse ato, além de ser uma violação direta das leis de Deus, simboliza a queda de seres que outrora eram perfeitos em sua obediência. A união entre anjos e humanos gerou uma prole que estava além do que a terra havia conhecido até então, os Nefilim, seres de imensa força e estatura, cuja existência trouxe caos ao mundo. Os Nefilim, filhos dessa união proibida, são descritos como gigantes, seres poderosos que logo tomaram o controle da terra. Eles não eram apenas grandes em tamanho, mas também em maldade. Suas ações foram marcadas por violência, opressão e uma rebeldia que ecoava a dos seus pais, os vigilantes.
A presença dos Nefilim trouxe uma nova era de trevas e destruição, onde a humanidade se viu à mercê dessas criaturas que desafiavam a ordem natural das coisas. O impacto dessa união proibida foi sentido não apenas fisicamente, mas espiritualmente, com a Terra se tornando um lugar de grande depravação. Esse relato nos faz ponderar sobre as consequências de ultrapassar limites sagrados e sobre o impacto que nossas escolhas podem ter em nosso entorno. O pecado dos vigilantes não apenas corrompeu a si mesmos, mas também envenenou a terra e suas criações. Esse episódio da história da Bíblia serve como um lembrete poderoso de que as ações individuais, especialmente aquelas que desafiam o divino, têm repercussões que vão além do que podemos imaginar. A humanidade foi obrigada a lidar com o fruto desse pecado, enfrentando o caos que os Nefilim trouxeram ao mundo. Enquanto seguimos essa narrativa, somos levados a considerar o papel que o mal pode desempenhar na história da humanidade. O pecado dos vigilantes não foi um evento isolado, mas uma abertura para forças que moldariam a Terra de maneiras inimagináveis. E assim, à medida que avançamos, veremos como esses gigantes, os Nefilim, não apenas existiram, mas deixaram um legado de destruição que ainda ressoa nas histórias bíblicas até os dias de hoje. Os Nefilim, gigantes que caminharam sobre a terra, são figuras que transcendem as páginas da história bíblica e se enraizam nas lendas e mitos de diversas culturas. Esses seres, nascidos da união entre os vigilantes e as filhas dos homens, eram mais do que simples gigantes. Eram uma raça de poder e influência descomunal. A Bíblia os descreve como os poderosos da antiguidade, seres cujas façanhas e violências deixaram marcas profundas na terra. Eles não eram apenas fisicamente imponentes, mas também espiritualmente corruptos, trazendo consigo uma era de escuridão e desordem. O impacto da existência dos Nefilim foi tão grande que a Terra, antes um lugar de ordem divina, tornou-se um palco de caos e destruição. As ações dos Nefilim não se limitavam à mera dominação. Eles impuseram sua vontade sobre a humanidade, tornando-se senhores tirânicos cujos feitos eram temidos e odiados. Eles eram conhecidos por sua brutalidade, pelo desprezo pelas leis de Deus e pela imposição de sua própria moral distorcida. Esses gigantes não eram apenas adversários físicos, mas também espirituais, representando uma força que desafiava a ordem divina. Suas ações levaram a humanidade a um estado de desespero, onde a esperança parecia cada vez mais distante. A história dos Nefilim é, portanto, uma lembrança poderosa do que acontece quando o poder é corrompido pelo pecado. Em várias culturas, encontramos ecos dos Nefilim em mitos de gigantes, seres de força sobre-humana que muitas vezes se rebelaram contra os deuses ou desafiaram a ordem estabelecida. Essas histórias, que aparecem em diferentes partes do mundo, sugerem uma lembrança coletiva de um tempo em que tais seres realmente caminharam entre nós. Elas nos fazem refletir sobre a universalidade do medo e da admiração que esses gigantes inspiraram. A presença dos Nefilim na história da Bíblia não é apenas um conto isolado, mas parte de um legado maior que ressoa em diversas tradições ao redor do mundo. Enquanto exploramos a história dos Nefilim, somos conduzidos a um entendimento mais profundo das consequências da união proibida que lhes deu origem. Esses gigantes não apenas existiram, mas também moldaram o mundo de maneiras que ainda hoje provocam fascínio e terror. E enquanto continuamos essa jornada pelas histórias bíblicas, veremos como o conhecimento proibido que os anjos caídos compartilharam com a humanidade desempenhou um papel crucial na queda desses poderosos seres e na transformação do mundo. Quando os anjos caídos, outrora vigilantes da humanidade, decidiram transgredir as leis divinas, não foi apenas a corrupção de sua própria natureza que ocorreu, mas também a disseminação de um conhecimento que nunca deveria ter sido revelado aos homens. Esses seres celestiais trouxeram consigo segredos que, até então, pertenciam exclusivamente ao reino dos céus. Entre esses segredos estavam a magia, a metalurgia e as artes ocultas, conhecimentos poderosos que, nas mãos erradas, se tornaram instrumentos de destruição e perdição. A história da Bíblia nos mostra que o saber, sem a sabedoria e o discernimento de Deus, pode se tornar uma força destrutiva. A magia que os anjos caídos ensinaram não era uma simples ilusão ou truque, mas uma manipulação das forças naturais e sobrenaturais que governam o mundo. Era um poder que permitia aos homens contornar as leis estabelecidas por Deus, desafiando a ordem divina. A metalurgia, por sua vez,
Deu aos homens a habilidade de moldar a terra, criando armas de guerra que multiplicaram a violência sobre a terra. Esses ensinamentos, longe de trazerem prosperidade ou paz, abriram as portas para um período de grande escuridão, onde o poder era usado para dominar e destruir, ao invés de edificar. Esses conhecimentos proibidos são um lembrete de que o saber, por si só, não é uma bênção. Ele pode se tornar uma maldição quando separado da moralidade e do respeito pelas leis divinas. Na história da Bíblia, vemos repetidas vezes que o poder sem responsabilidade leva à queda, e os anjos caídos, ao compartilhar esses segredos, selaram o destino de muitos. Isso nos leva a refletir sobre o uso do conhecimento em nossas próprias vidas. Será que o que sabemos e aprendemos é usado para o bem ou para alimentar nossos desejos mais sombrios? O conhecimento, quando mal utilizado, pode nos afastar de Deus e das verdades que Ele nos deu para viver em harmonia. Enquanto continuamos a explorar os desdobramentos dessa queda, vemos que o julgamento dos anjos caídos não tardou. Deus, em sua justiça, não podia permitir que essas transgressões ficassem impunes. E assim, à medida que avançamos para o próximo capítulo dessa história, testemunharemos como a intervenção divina trouxe o julgamento sobre aqueles que ousaram corromper a criação com seu conhecimento proibido. A paciência de Deus, embora infinita, também tem seus limites quando se trata de proteger sua criação. A corrupção dos anjos caídos, ao espalharem conhecimento proibido e gerarem os Nefilim, trouxe caos e sofrimento à terra. Deus, em sua justiça perfeita, decidiu intervir para restaurar a ordem. A intervenção divina foi rápida e decisiva, demonstrando que, apesar das transgressões dos anjos caídos, a soberania de Deus sobre o universo permanece inabalável. As histórias bíblicas nos mostram que, quando o mal parece triunfar, Deus não se cala. Ele age com poder e autoridade para julgar e redimir. Miguel, Gabriel e Rafael, os arcanjos, foram chamados para liderar o julgamento desses anjos rebeldes. Cada um deles, com seu papel específico, executou o plano de Deus, trazendo os anjos caídos à justiça. Miguel, o grande guerreiro, liderou a batalha contra as forças do mal, derrotando e subjugando aqueles que se rebelaram. Gabriel, o mensageiro, anunciou o veredicto divino, enquanto Rafael, o curador, foi encarregado de aprisionar os anjos caídos no abismo, um lugar de escuridão e tormento eterno. Este julgamento foi um ato de restauração, reafirmando a ordem divina e punindo aqueles que ousaram desafiar a santidade de Deus. A prisão dos anjos caídos no abismo é um lembrete poderoso da consequência do pecado e da rebelião. Eles, que antes caminhavam na luz, foram lançados nas profundezas da escuridão, onde permanecem até o dia do juízo final. Essa imagem do abismo, um lugar onde a luz de Deus não penetra, é uma metáfora para a separação definitiva de Deus que o pecado traz. É uma advertência para todos nós sobre o perigo de nos afastarmos dos caminhos de Deus e sucumbirmos à tentação. A história da Bíblia nos mostra que, embora Deus seja misericordioso, Ele também é justo, e sua justiça é inescapável. Enquanto seguimos em nossa jornada através das histórias bíblicas, vemos que o julgamento dos anjos caídos foi apenas o começo da intervenção divina. O mundo, agora corrompido, precisava de uma purificação, uma nova chance de recomeçar. E assim, avançamos para o próximo capítulo dessa narrativa épica, onde o dilúvio aparece como o meio pelo qual Deus limpa a terra e oferece à humanidade uma nova esperança. O dilúvio, um dos eventos mais dramáticos da história da Bíblia, não foi apenas uma catástrofe natural, mas uma ação direta de Deus para purificar a terra da corrupção que havia se espalhado. A violência e a depravação trazidas pelos Nefilim e pelos anjos caídos haviam atingido um ponto insustentável. Deus, em sua infinita sabedoria, viu que a única maneira de restaurar a ordem e a santidade era através de uma purificação completa. O dilúvio, então, tornou-se um ato de misericórdia tanto quanto de julgamento, uma chance para a humanidade começar de novo, sem a influência maligna que a havia corrompido. A conexão entre os Nefilim e o dilúvio é clara nas histórias bíblicas. Esses gigantes, frutos da união proibida entre os anjos caídos e as filhas dos homens, haviam trazido tanto mal ao mundo que sua existência não poderia continuar. O dilúvio, ao inundar a terra, limpou-a dessa presença maligna, removendo os Nefilim e trazendo uma nova esperança para os poucos que sobreviveram. Noé, escolhido por sua justiça e fé, foi incumbido de construir a arca,
um símbolo de salvação em meio à destruição iminente. Ele e sua família, junto com os animais que Deus mandou preservar, tornaram-se os novos guardiões da criação após o dilúvio. Este evento serve como um lembrete poderoso do poder de Deus para julgar e redimir. A terra, que antes estava cheia de violência e pecado, foi restaurada à sua pureza original através das águas do dilúvio. No entanto, essa limpeza não apagou a capacidade do homem para o pecado, como vemos nas histórias bíblicas que seguem. O dilúvio foi uma nova chance, mas não uma garantia de perfeição. Deus deu à humanidade a oportunidade de recomeçar, mas o desafio de viver de acordo com suas leis e ensinamentos permaneceu. O dilúvio é tanto um fim quanto um novo começo, uma transição entre o mundo antigo, corrompido, e uma nova era de esperança e promessa. Enquanto refletimos sobre o dilúvio, percebemos que ele não apenas limpou a terra, mas também nos deixou com lições profundas sobre a justiça e a misericórdia de Deus. A história da Bíblia continua a nos guiar através dos desafios que a humanidade enfrentou após o dilúvio, mostrando que, mesmo em um mundo renovado, o mal ainda persiste. E assim, avançamos para entender as consequências duradouras do pecado dos anjos caídos, que mesmo após sua queda, ainda deixam rastros na história da humanidade. O pecado dos anjos caídos deixou uma marca indelével na história da humanidade, uma cicatriz que não foi completamente apagada, nem mesmo pelo dilúvio. Embora o julgamento de Deus tenha sido severo, as consequências de suas transgressões continuaram a reverberar na terra. Os anjos caídos, ao compartilhar seu conhecimento proibido e ao gerar os Nefilim, criaram um legado de maldade e corrupção que se enraizou profundamente na alma humana. Esse legado se manifestou em lendas de demônios e espíritos malignos, que, segundo as histórias bíblicas, eram os espíritos inquietos dos Nefilim, que não encontraram descanso após a morte. Esses espíritos malignos, resultado direto da união proibida entre os anjos caídos e as filhas dos homens, continuaram a influenciar o mundo, trazendo tormento e tentação para aqueles que se deixavam levar por suas influências. A presença desses espíritos malignos na Terra é um lembrete constante das consequências do pecado e da rebelião contra Deus. Eles representam a luta contínua entre o bem e o mal, uma batalha que se desenrola não apenas no mundo físico, mas também no espiritual. O mal que os anjos caídos trouxeram ao mundo não foi erradicado. Ele se adaptou e continuou a corromper, desafiando a humanidade a resistir às suas seduções. Essa luta contínua entre o bem e o mal é uma das grandes narrativas das histórias bíblicas. Os anjos caídos, agora presos no abismo, e os espíritos malignos, que vagam pela terra, são símbolos da resistência constante que o mal oferece contra a vontade de Deus. A humanidade, desde os tempos antigos até hoje, enfrenta esse desafio de viver em retidão em um mundo onde o mal ainda está presente. As histórias bíblicas nos ensinam que, embora o mal seja persistente, a fé e a obediência a Deus são nossas armas mais poderosas para vencê-lo. Essa batalha espiritual é uma realidade que todos enfrentam, e a história dos anjos caídos serve como um alerta sobre os perigos de se afastar do caminho de Deus. À medida que continuamos nossa jornada através dessas histórias bíblicas, somos chamados a refletir sobre o impacto duradouro do pecado e sobre como ele molda o mundo em que vivemos. As consequências dos atos dos anjos caídos ainda são sentidas, mas também nos preparam para compreender as visões e profecias que Enoque recebeu, oferecendo uma perspectiva única sobre o futuro e sobre o papel desses seres na história sagrada. No silêncio das noites antigas, Enoque, o sétimo patriarca, foi agraciado com visões que transcenderam o tempo e o espaço. Essas visões, registradas no que conhecemos como o Livro dos Sonhos, revelaram segredos ocultos e profecias que moldariam o futuro da humanidade. Enoque, escolhido por Deus para ser o portador dessas revelações, viu o que muitos apenas podem imaginar. Ele vislumbrou a luta eterna entre o bem e o mal, os destinos dos justos e dos ímpios, e o grande plano de redenção que Deus preparou para seu povo. Essas visões não eram apenas mensagens para o passado. Elas eram, e ainda são, faróis que guiam os fiéis através das trevas do desconhecido. Entre as revelações mais poderosas de Enoque estava a profecia da vinda do Messias, uma figura que traria salvação e julgamento. Enoque viu um tempo em que o ungido de Deus surgiria para derrotar as forças do mal e estabelecer um reino de justiça. Essa profecia,
que ecoa ao longo das histórias bíblicas, foi um prenúncio da vinda de Jesus Cristo, o Salvador prometido. O que Enoque viu em suas visões não era apenas um futuro distante, mas uma realidade que se desdobraria ao longo dos séculos, afetando gerações após gerações. Sua visão do Messias é uma das ligações mais profundas entre o livro de Enoque e o Novo Testamento, onde a esperança da redenção se encontra com a promessa de um novo começo. O papel de Enoque como um profeta apocalíptico é central para a compreensão das histórias bíblicas sobre o fim dos tempos. Suas visões não apenas previram eventos futuros, mas também explicaram o porquê das coisas serem como são. Enoque revelou que o mal, embora persistente, tem um fim determinado por Deus, e que aqueles que permanecem fiéis serão recompensados com a vida eterna. Suas profecias sobre a queda dos impérios, os julgamentos divinos e a restauração do mundo são um chamado à vigilância e à fé. O livro dos sonhos nos lembra que, embora os tempos sejam incertos, a palavra de Deus permanece verdadeira e firme, guiando-nos em direção à esperança e à salvação. Enquanto nos aprofundamos nas visões de Enoque, percebemos que elas não são apenas histórias antigas, mas advertências e promessas que ainda ressoam em nossos dias. Enoque, com sua sabedoria e conexão com o divino, nos prepara para explorar outros textos igualmente misteriosos e reveladores, como o Livro dos Gigantes, onde a história dos Nefilim e dos vigilantes continua a ser desvendada, oferecendo novos insights sobre o impacto desses seres na história da humanidade. O Livro dos Gigantes, um texto que emergiu das sombras da antiguidade, é um dos mais enigmáticos fragmentos de nossa história bíblica. Este livro, que complementa o livro de Enoque, oferece um vislumbre ainda mais profundo sobre os Nefilim e seus pais, os vigilantes. Embora fragmentado e incompleto, o Livro dos Gigantes narra as histórias daqueles que, outrora poderosos na terra, caíram em desgraça diante de Deus. Estes relatos, que sobrevivem em pedaços esparsos, revelam a angústia e o desespero dos Nefilim, enquanto enfrentavam o julgamento iminente. Eles, que nasceram de uma união proibida, tentaram desesperadamente escapar de seu destino, mas as forças que desencadearam estavam além de seu controle. A descoberta do Livro dos Gigantes foi um evento que abalou os estudiosos, trazendo à luz detalhes que complementam e, em alguns casos, expandem as histórias bíblicas conhecidas. Este livro nos mostra que os Nefilim não eram meramente criaturas de força bruta, mas seres conscientes de sua própria condenação. Em seus sonhos e visões, eles pressentiam a destruição que se aproximava, causada pelos pecados de seus pais e suas próprias ações. Essas revelações nos levam a um entendimento mais profundo do conflito interno desses gigantes, seres que, apesar de sua origem celestial, estavam irremediavelmente distantes da graça de Deus. A relação entre o Livro dos Gigantes e o livro de Enoque é intrínseca e complexa. Juntos, esses textos formam um quadro mais completo da rebelião dos vigilantes e do impacto que seus filhos, os Nefilim, tiveram na Terra. O Livro dos Gigantes destaca a dimensão espiritual e psicológica desses seres, revelando suas tentativas de buscar redenção, mesmo quando sabiam que o julgamento era inevitável. Esta busca desesperada por salvação nos oferece uma perspectiva única sobre a luta entre o bem e o mal, não apenas no plano físico, mas também no espiritual. É uma história de queda, arrependimento e, finalmente, da inescapável justiça divina. À medida que exploramos os fragmentos deste texto perdido, somos levados a refletir sobre as lições que ele nos oferece. O Livro dos Gigantes, embora incompleto, nos proporciona um vislumbre das consequências eternas da rebelião contra Deus e da impossibilidade de escapar de seu julgamento. E assim, enquanto continuamos nossa jornada, nos deparamos com as teorias e especulações sobre o retorno dos Nefilim nos últimos dias, uma ideia que provoca tanto temor quanto fascínio. A ideia do retorno dos Nefilim nos últimos dias é um dos temas mais intrigantes e controversos dentro das histórias bíblicas e da literatura apocalíptica. Muitos acreditam que, assim como nos tempos antigos, esses seres poderosos podem voltar à Terra antes do Apocalipse, trazendo consigo caos e destruição. As teorias que cercam essa possibilidade são numerosas e variadas, mas todas convergem em um ponto. O retorno dos Nefilim seria um sinal do fim dos tempos, um presságio de que o mundo está à beira de uma transformação radical. Esse conceito, embora assustador, também é fascinante, pois toca nas profundezas do medo e do desconhecido que habitam a psique humana.
As conexões entre os Nefilim e as profecias apocalípticas não podem ser ignoradas. As escrituras mencionam sinais e maravilhas nos céus e na terra, fenômenos que precederão o grande dia do julgamento. Alguns estudiosos sugerem que o ressurgimento dos Nefilim poderia ser parte desses eventos, uma manifestação física do mal que desafiará os fiéis em sua caminhada com Deus. A presença desses gigantes, novamente, na Terra seria um desafio direto à ordem divina, uma repetição dos tempos de Noé, onde a corrupção havia alcançado níveis insuportáveis. A história da Bíblia nos alerta para estarmos vigilantes, pois o mal pode ressurgir quando menos esperamos, e a batalha entre o bem e o mal ainda não está terminada. A ideia de que os Nefilim ainda possam existir, escondidos em algum lugar, esperando o momento certo para voltar, é uma teoria que provoca tanto medo quanto curiosidade. E se em algum lugar, esses gigantes estivessem se preparando para cumprir um papel no fim dos tempos? As lendas e mitos que cercam criaturas misteriosas ao longo da história podem, de fato, ser ecos de uma verdade esquecida. Essa possibilidade leva muitos a refletir sobre o estado atual do mundo, sobre como as forças do mal podem estar operando nas sombras, esperando o momento de se revelar. É um chamado à vigilância e à preparação espiritual, pois os últimos dias trarão desafios que exigirão fé e coragem. À medida que avançamos para compreender essas teorias, percebemos que elas não são meramente histórias para assustar, mas advertências para nos mantermos firmes em nossa fé. O retorno dos Nefilim, se ocorrer, será um teste final para a humanidade, uma última batalha, onde o bem e o mal se enfrentarão de maneira decisiva. E assim, enquanto nos preparamos para explorar a influência dos anjos caídos e dos Nefilim na mitologia e na cultura popular, somos chamados a lembrar que as histórias bíblicas, embora antigas, ainda têm muito a nos ensinar sobre os desafios que podemos enfrentar nos dias vindouros. Os anjos caídos, com suas histórias de rebelião e queda, não permaneceram confinados às páginas das Escrituras. Eles transcenderam os limites das histórias bíblicas e encontraram um lugar permanente na mitologia e na cultura popular. Esses seres, que desafiaram a ordem divina, tornaram-se símbolos poderosos em diversas tradições, representando o conflito eterno entre o bem e o mal. Desde os contos antigos até as obras modernas, os anjos caídos continuam a capturar a imaginação das pessoas, servindo como uma metáfora para a luta interna que todos enfrentamos, entre o desejo de ascender e a tentação de cair. Na arte e na literatura, os anjos caídos são frequentemente retratados como figuras trágicas, cujas escolhas os levaram à perdição. Obras como O Paraíso Perdido, de John Milton, exploram a complexidade dessas figuras, mostrando-as não apenas como vilões, mas como seres que lutam contra seu próprio destino. Essas representações despertam empatia e curiosidade, pois refletem a própria condição humana, onde a busca pelo poder e pelo conhecimento muitas vezes resulta em consequências devastadoras. Na cultura popular, os anjos caídos aparecem em filmes, séries de TV e até em músicas, sempre associados a temas de rebelião, liberdade e, paradoxalmente, redenção. Essa contínua fascinação pelo mal e pela rebelião contra Deus não é apenas um reflexo do que está escrito na Bíblia, mas também uma manifestação dos conflitos e dilemas internos que todos enfrentamos. O que torna os anjos caídos tão atraentes para a cultura popular é justamente essa dualidade, seres que, apesar de sua queda, ainda possuem uma sombra de sua antiga glória. Eles nos lembram de que o mal não é sempre óbvio e que as intenções, mesmo as mais nobres, podem levar à destruição. Esses temas ressoam profundamente em um mundo onde as linhas entre o bem e o mal nem sempre são claramente definidas. Enquanto exploramos essa influência duradoura, somos levados a refletir sobre como as histórias bíblicas moldaram e continuam a moldar nossa compreensão do mundo e de nós mesmos. Os anjos caídos, com suas narrativas complexas, permanecem relevantes, pois representam a luta constante pela alma humana. E assim, enquanto seguimos para examinar a ligação entre esses anjos caídos e outras figuras bíblicas, percebemos que a história deles está entrelaçada com a própria essência da humanidade, sempre nos lembrando do preço da desobediência e da busca pelo poder. A história dos anjos caídos não existe isoladamente dentro das narrativas bíblicas. Ela está interconectada com outras figuras e eventos que desempenham papéis cruciais no grande drama espiritual descrito nas Escrituras. Um dos exemplos mais marcantes é a ligação entre os anjos caídos e Lúcifer, o anjo da luz que se rebelou contra Deus. Embora Lúcifer e os vigilantes sejam figuras distintas,
Suas histórias compartilham temas comuns de orgulho, rebelião e queda. Lúcifer, que buscou ser igual a Deus, liderou uma revolta no céu que terminou com sua expulsão. Da mesma forma, os anjos caídos, ao se unirem com as filhas dos homens, desafiaram a ordem divina e foram punidos por isso. Essas semelhanças entre Lúcifer e os anjos caídos nos fazem refletir sobre a natureza do mal e da tentação. Ambos representam a ambição desmedida, o desejo de ultrapassar os limites impostos por Deus. A história da Bíblia nos mostra que o orgulho precede a destruição, e tanto Lúcifer quanto os vigilantes são exemplos claros disso. Ao tentar tomar o que não lhes era devido, eles caíram de suas posições exaltadas para se tornarem símbolos eternos da desobediência e da consequência inevitável do pecado. Essa ligação reforça a mensagem de que, independentemente da origem ou do poder, a rebelião contra Deus leva à ruína. Além de Lúcifer, os anjos caídos também têm conexões com outras figuras malignas mencionadas na Bíblia. Por exemplo, a figura de Azazel, frequentemente associado ao pecado e à transgressão, é vista como um dos líderes dos anjos caídos. Azazel é mencionado especificamente no livro de Enoque, onde é retratado como um dos principais responsáveis por corromper a humanidade. Essas conexões mostram que o mal, como apresentado nas histórias bíblicas, é multifacetado e interconectado, com várias figuras desempenhando papéis diferentes, mas complementares, na perpetuação da rebelião contra Deus. Ao explorar essas ligações, percebemos que os anjos caídos não são apenas personagens isolados, mas parte de um complexo panorama espiritual que permeia toda a Bíblia. Suas histórias estão entrelaçadas com outras figuras malignas, criando uma teia de transgressão que desafia a ordem divina desde os primórdios. E enquanto continuamos essa exploração, veremos como a teologia cristã lidou com essas figuras ao longo dos séculos, tentando entender seu papel e destino dentro do grande plano de Deus. Ao longo dos séculos, a teologia cristã tem se debruçado sobre o enigma dos anjos caídos, buscando compreender seu papel dentro do grande plano de Deus e o que eles representam para a fé cristã. Esses seres, que uma vez habitaram na presença de Deus, caíram em desgraça ao desafiar sua autoridade. A teologia cristã vê os anjos caídos como exemplos claros das consequências da desobediência e do orgulho. Eles se tornaram símbolos do mal e da corrupção, contrastando com a santidade e a obediência dos anjos que permaneceram fiéis. A queda desses anjos serve como um alerta para todos sobre o perigo de se afastar da vontade divina. Os debates teológicos ao longo da história também se concentraram na natureza e no destino final dos anjos caídos. Alguns teólogos defendem que esses seres estão condenados para sempre, sem possibilidade de redenção, enquanto outros exploram a ideia de que Deus, em sua infinita misericórdia, pode oferecer algum tipo de reconciliação no fim dos tempos. A doutrina tradicional, no entanto, enfatiza que os anjos caídos escolheram seu destino ao rejeitar Deus, e por isso estão eternamente separados dele. Esse entendimento reforça a importância do livre-arbítrio e das escolhas que fazemos, tanto no mundo celestial quanto no terreno. A relação entre os anjos caídos e a doutrina do pecado original também é uma área de intenso estudo teológico. A teologia cristã ensina que o pecado de Adão e Eva, incitado por Satanás, um dos anjos caídos, trouxe o mal ao mundo humano. Essa ligação mostra como o pecado dos anjos caídos impactou toda a criação, corrompendo não apenas os próprios anjos, mas também a humanidade. O pecado original é visto como uma continuação da rebelião que começou com os anjos caídos, um ciclo de desobediência que só pôde ser quebrado pela vinda de Jesus Cristo, o Redentor. Essa conexão profunda entre a queda dos anjos e a queda do homem destaca o alcance do pecado e a necessidade de redenção. Enquanto examinamos o papel dos anjos caídos na teologia cristã, somos levados a refletir sobre o grande drama espiritual que se desenrola desde os tempos antigos. Esses anjos que outrora estavam próximos de Deus, agora servem como um lembrete constante do que está em jogo na batalha entre o bem e o mal. À medida que avançamos, exploraremos as controvérsias em torno do livro de Enoque, um texto que lança ainda mais luz sobre esses seres caídos e seu impacto duradouro na fé cristã. O livro de Enoque é, sem dúvida, um dos textos mais controversos relacionados às histórias bíblicas. Embora tenha sido amplamente utilizado por comunidades judaicas e cristãs primitivas, ele acabou sendo excluído do cânon bíblico pela maioria das tradições cristãs. As razões para essa exclusão são complexas e multifacetadas, refletindo as preocupações teológicas e políticas da época.
Para alguns, o livro de Enoque era visto como perigoso, pois continha revelações e histórias que poderiam desafiar ou complicar as doutrinas estabelecidas. Suas descrições detalhadas dos anjos caídos, dos Nefilim e dos segredos do céu foram consideradas perturbadoras, e, em alguns casos, até heréticas. A importância do livro de Enoque para as comunidades cristãs primitivas, no entanto, não pode ser subestimada. Ele foi citado e referenciado por vários dos primeiros padres da Igreja, incluindo Tertuliano e Clemente de Alexandria, que o consideravam uma fonte legítima de ensinamentos espirituais. A influência do livro de Enoque é particularmente evidente no Novo Testamento, onde encontramos ecos de suas histórias e profecias, especialmente nas epístolas de Pedro e Judas. Essa influência levanta questões sobre por que, então, o livro foi rejeitado do cânon oficial. Para muitos, essa exclusão não diminui seu valor, mas sim o torna ainda mais intrigante, como uma joia oculta da tradição espiritual. As teorias sobre a exclusão do livro de Enoque do cânon bíblico são variadas. Alguns sugerem que o conteúdo apocalíptico do livro, com suas visões dramáticas do fim dos tempos e do julgamento dos anjos caídos, era visto como muito radical para ser incluído nas escrituras sagradas. Outros apontam para questões de autoridade e controle, onde líderes da igreja decidiram o que deveria ser considerado canônico com base em suas próprias agendas teológicas. Há também a possibilidade de que o livro de Enoque tenha sido simplesmente esquecido ou negligenciado à medida que outras obras ganharam mais proeminência. Seja qual for o motivo, a controvérsia em torno do livro de Enoque continua a alimentar debates entre estudiosos e crentes até hoje. Ao explorar essas controvérsias, percebemos que o livro de Enoque, apesar de sua exclusão, continua a ser uma parte vital da história da Bíblia e dos ensinamentos bíblicos. Sua presença, ainda que marginal, levanta questões importantes sobre como a fé e a doutrina são formadas e como os textos sagrados são selecionados. E assim, enquanto seguimos para entender o significado espiritual dos anjos caídos, vemos que o livro de Enoque, com todas as suas controvérsias, oferece insights que enriquecem e aprofundam nossa compreensão da batalha espiritual que ele tão vividamente descreve. Os anjos caídos, com sua história de rebelião e queda, carregam um significado espiritual profundo que ressoa ao longo das histórias bíblicas. Eles representam, em sua essência, o perigo do orgulho e da desobediência, mostrando como até os seres mais elevados podem ser corrompidos quando se afastam da vontade de Deus. A queda desses anjos é um lembrete constante da fragilidade da alma, da facilidade com que se pode ser seduzido pelo poder e pelo desejo. Espiritualmente, os anjos caídos simbolizam a batalha interna que cada indivíduo enfrenta, uma luta contínua entre seguir os caminhos de Deus ou sucumbir às tentações que desviam da verdade e da luz. O que os anjos caídos nos ensinam sobre orgulho e rebelião é essencial para a nossa jornada espiritual. Eles nos mostram que o orgulho, muitas vezes considerado uma virtude no mundo moderno, é na verdade uma das raízes mais profundas do mal. Foi o orgulho que levou Lúcifer a se rebelar contra Deus. E foi o mesmo orgulho que fez com que os vigilantes descessem à terra para se unirem às filhas dos homens. Essas histórias bíblicas nos lembram de que o orgulho pode nos cegar para as consequências de nossas ações, levando-nos a tomar decisões que nos afastam de Deus e nos lançam na escuridão. A lição espiritual aqui é clara. A verdadeira grandeza está na humildade e na obediência à vontade divina. A importância de reconhecer o mal e resistir à tentação é outra lição vital que aprendemos com os anjos caídos. Eles são exemplos do que acontece quando se permite que o mal entre em nossos corações. No mundo espiritual, a resistência ao mal é um ato de coragem e de fé. É a escolha de permanecer firme nas promessas de Deus, mesmo quando as tentações parecem irresistíveis. As histórias dos anjos caídos nos ensinam que, embora o mal seja poderoso, ele não é invencível. Com fé e discernimento, podemos resistir às forças que tentam nos desviar do caminho de Deus, mantendo nossa alma ancorada na luz. A luta espiritual constante que os anjos caídos representam é um tema recorrente nas histórias bíblicas, e é uma luta que todos enfrentamos em algum momento de nossas vidas. Essa batalha não é apenas externa, mas também interna, uma guerra pela alma que exige vigilância, oração e uma conexão profunda com Deus. À medida que continuamos a explorar o significado dos anjos caídos, somos chamados a refletir sobre nossas próprias lutas espirituais
e a buscar a força e a sabedoria de Deus para resistir às tentações e permanecer fiéis. E assim, nos voltamos para a perspectiva do judaísmo sobre esses seres, buscando entender como essa tradição vê os vigilantes e os nefilim em sua própria interpretação das Escrituras. No judaísmo, a visão dos anjos caídos e dos nefilim é um tema que, embora não tão central quanto em outras tradições, ainda carrega um peso significativo. Os vigilantes, como são chamados, aparecem nas tradições rabínicas e em textos como o Livro de Enoque, oferecendo uma perspectiva única sobre esses seres. No contexto judaico, os vigilantes são frequentemente vistos como uma advertência sobre os perigos do desvio dos caminhos de Deus. Eles não são apenas figuras de rebelião, mas também de instrução, mostrando aos fiéis as consequências de permitir que o desejo e o orgulho tomem precedência sobre a obediência e a fé. A visão judaica sobre os Nefilim, os gigantes nascidos da união proibida entre os anjos caídos e as filhas dos homens, é igualmente complexa. Esses seres são vistos como uma manifestação física da corrupção espiritual que os vigilantes trouxeram à terra. No Midrash, os Nefilim são descritos como gigantes que encheram o mundo de violência e pecado, um símbolo de como o afastamento de Deus pode levar ao caos e à destruição. A tradição judaica utiliza essas histórias para ensinar sobre a importância de manter a pureza espiritual e a necessidade de resistir às influências que podem corromper a fé. O papel dos anjos caídos na tradição rabínica também envolve uma reflexão sobre a natureza do mal e do livre-arbítrio. Os rabinos discutem como esses seres, que tinham a liberdade de escolher entre seguir a vontade de Deus ou se rebelar, optaram pela desobediência e, consequentemente, caíram em desgraça. Essa narrativa reforça a ideia de que todos, incluindo os anjos, têm a responsabilidade de suas escolhas e devem arcar com as consequências de suas ações. No judaísmo, os anjos caídos são um lembrete da necessidade constante de vigilância espiritual e do compromisso com a justiça e a retidão. As influências do livro de Enoque no misticismo judaico, especialmente na Cabala, também são dignas de nota. Embora o livro de Enoque não seja parte do cânon judaico oficial, seus temas e histórias encontraram eco em várias escolas de pensamento místico. A Cabala, por exemplo, explora as dimensões espirituais e as forças invisíveis que atuam no mundo, muitas vezes fazendo referência aos anjos e seus papéis no plano divino. Assim, mesmo fora do mainstream, as histórias dos anjos caídos e dos Nefilim continuam a ressoar dentro das tradições judaicas, oferecendo lições espirituais que transcendem o tempo e continuam a inspirar e guiar aqueles que buscam a verdade. A herança dos anjos caídos na história da humanidade é um tema que atravessa os séculos, deixando marcas indeléveis nas culturas, mitologias e religiões ao redor do mundo. Esses seres que uma vez caminharam na presença de Deus, caíram, e com eles, trouxeram um legado de conhecimento proibido e corrupção que influenciou profundamente a trajetória humana. As histórias bíblicas nos mostram que os anjos caídos, ao se rebelarem e disseminarem seus ensinamentos proibidos, moldaram as civilizações antigas de maneiras que ainda hoje ressoam. Eles introduziram práticas e artes que, embora avançadas, também carregavam consigo o peso do pecado, desviando a humanidade dos caminhos de Deus. As conexões entre as lendas de anjos caídos e as antigas civilizações são evidentes em diversas culturas ao redor do mundo. Nas mitologias suméria, babilônica e grega, por exemplo, encontramos figuras que lembram os vigilantes e os nefilim, seres poderosos que desceram dos céus e influenciaram a vida na terra. Esses relatos, embora variem em detalhes, compartilham um tema comum: a intervenção de seres celestiais na vida humana, muitas vezes resultando em consequências desastrosas. Esses mitos refletem a memória coletiva da humanidade sobre a interação entre o divino e o terreno, e como essa interação moldou o desenvolvimento das sociedades antigas. O legado dos anjos caídos também pode ser visto na continuidade de suas influências nos mitos e religiões ao redor do mundo. Desde as civilizações pré-colombianas nas Américas até as culturas da África e da Ásia, encontramos histórias de gigantes, deuses caídos e seres celestiais que influenciaram o curso da história. Essas lendas, embora variadas, indicam uma lembrança compartilhada de um tempo em que o sagrado e o profano se misturaram, resultando em um mundo onde o conhecimento, a poder e a moralidade se tornaram profundamente entrelaçados. A história da Bíblia nos ensina que esses anjos caídos deixaram um legado que não pode ser ignorado,
um legado que continua a desafiar nossa compreensão do mundo e de nossa própria natureza. Enquanto refletimos sobre a herança dos anjos caídos, somos levados a considerar o impacto duradouro que essas histórias têm na maneira como vemos o mundo. Eles não apenas moldaram as civilizações antigas, mas também continuam a influenciar nossas crenças e tradições até hoje. E assim, enquanto avançamos para discutir a relevância dos anjos caídos na era moderna, percebemos que sua história ainda não terminou. O que eles representaram no passado continua a reverberar no presente, oferecendo lições e advertências que permanecem tão relevantes quanto eram milênios atrás. Na era moderna, os anjos caídos continuam a ser figuras de profunda relevância, simbolizando o eterno conflito entre o bem e o mal, o divino e o profano. Embora as histórias bíblicas sejam antigas, os temas que elas abordam permanecem incrivelmente atuais. Em um mundo onde a tentação, o poder e o orgulho ainda são forças dominantes, os anjos caídos servem como lembranças poderosas dos perigos que acompanham a desobediência e o afastamento de Deus. Suas histórias ecoam em um mundo que, apesar de seu progresso e avanços, ainda luta com as mesmas questões morais e espirituais que existiam milênios atrás. O que os anjos caídos significam para nós hoje é, em muitos aspectos, uma reflexão sobre a natureza humana e nossos próprios desafios espirituais. Eles nos mostram que o mal não é apenas um conceito abstrato, mas uma força real e presente que pode influenciar nossas vidas de maneiras sutis e poderosas. No contexto moderno, onde as tentações e as distrações são abundantes, as histórias dos anjos caídos nos lembram da importância de permanecer vigilantes e fiéis aos ensinamentos bíblicos. Eles representam os perigos de se afastar do caminho de Deus, algo que, mesmo nos dias de hoje, pode ter consequências devastadoras. As lições que a história dos anjos caídos pode nos ensinar são profundas e aplicáveis a muitos aspectos da vida moderna. Em uma era marcada por conflitos, divisões e uma busca incessante por poder e sucesso, os anjos caídos nos alertam sobre os riscos de permitir que o orgulho e o desejo de controle nos dominem. Suas quedas são exemplos claros do que acontece quando se busca o poder à custa da moralidade e da obediência a Deus. Essas lições são tão relevantes agora quanto eram na antiguidade, oferecendo um guia sobre como navegar os desafios éticos e espirituais que enfrentamos diariamente. A influência dos anjos caídos nas crenças e práticas modernas também é inegável. Eles continuam a inspirar discussões teológicas, debates filosóficos e até mesmo obras de arte, literatura e cinema. A imagem do anjo caído é um símbolo que transcende o tempo, representando a luta interna que todos enfrentamos em algum momento de nossas vidas. Enquanto avançamos para explorar a profecia de Enoque e o fim dos tempos, vemos que a história desses anjos caídos ainda ressoa, oferecendo insights sobre o que significa ser humano e os desafios espirituais que acompanham essa jornada. A profecia de Enoque, contida em suas visões reveladoras, oferece um vislumbre do que muitos acreditam ser os eventos finais da história da humanidade, o fim dos tempos. Enoque, agraciado com um entendimento profundo do plano divino, previu um tempo de grandes tribulações e julgamentos, onde as forças do bem e do mal se enfrentariam em uma batalha decisiva. Para os fiéis, essas profecias não são apenas histórias antigas, mas advertências e guias sobre como viver em um mundo que se aproxima de seu destino final. As histórias bíblicas, amplificadas pelas visões de Enoque, nos convidam a refletir sobre o significado desses eventos e o papel que cada um de nós pode desempenhar na preparação para o que está por vir. As previsões de Enoque sobre o Apocalipse são profundamente conectadas com as visões encontradas no livro do Apocalipse no Novo Testamento. Ambas as fontes falam de um período de grande tribulação, onde o mal, personificado por figuras como os anjos caídos e os Nefilim, será finalmente julgado. As profecias de Enoque detalham um mundo em convulsão, onde os céus se escurecem, a terra treme e os justos são separados dos ímpios. Este é um momento de grande terror, mas também de esperança, pois marca o início do reino eterno de Deus. Para aqueles que estudam as histórias bíblicas, essas visões servem como um lembrete da importância de permanecer firme na fé, especialmente em tempos de incerteza e provação. O papel dos anjos caídos no julgamento final é central nas profecias de Enoque. Esses seres que uma vez desobedeceram a Deus e corromperam a terra, serão finalmente chamados a prestar contas de seus atos. Enoque viu o dia em que os anjos caídos seriam julgados,
condenados e destruídos para sempre, trazendo um fim à sua influência maligna sobre o mundo. Essa visão do julgamento divino reforça a mensagem de que, embora o mal possa prosperar por um tempo, ele não prevalecerá. A justiça de Deus, embora às vezes lenta aos olhos humanos, é inevitável e absoluta. As histórias bíblicas nos ensinam que o mal, em todas as suas formas, será vencido no fim dos tempos. À medida que nos aprofundamos nas profecias de Enoque e na visão do fim dos tempos, somos chamados a refletir sobre nossa própria preparação espiritual. As visões de Enoque são um convite para viver em retidão, a manter nossos corações e mentes fixos em Deus, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece desmoronar. E enquanto nos preparamos para explorar o mistério da ascensão de Enoque, onde ele foi levado ao céu sem provar a morte, somos lembrados de que, em meio à destruição, há também a promessa de redenção e vida eterna para aqueles que permanecem fiéis. A ascensão de Enoque é um dos eventos mais enigmáticos e fascinantes das histórias bíblicas. Ele, que andou com Deus, foi levado ao céu sem experimentar a morte, um destino reservado para pouquíssimos na narrativa bíblica. Este mistério celestial nos leva a questionar o que Enoque viu, o que ele aprendeu e qual era o propósito de sua ascensão. Enoque, um homem de fé inabalável, foi escolhido para ser um dos poucos a testemunhar os segredos do paraíso, um privilégio que o coloca em um lugar único na história sagrada. Sua ascensão é um símbolo poderoso da recompensa divina para aqueles que vivem em completa comunhão com Deus. O que Enoque viu no paraíso é algo que somente ele poderia descrever, e mesmo assim, suas palavras mal conseguem capturar a glória e a majestade do que ele experimentou. No livro de Enoque, ele relata visões de anjos, de câmaras celestiais e de um trono onde Deus, em toda a sua glória, reside. Essas visões não são apenas descrições poéticas, mas revelações que oferecem um vislumbre do que espera aqueles que são fiéis. O paraíso, como descrito por Enoque, é um lugar de paz, de justiça e de luz eterna, um contraste marcante com o caos e a corrupção que ele testemunhou na terra. Sua experiência nos convida a refletir sobre o destino que nos aguarda e a nos perguntar como nossas vidas aqui refletem nossa preparação para o que está por vir. A importância da ascensão de Enoque para a fé cristã não pode ser subestimada. Ela não apenas reforça a crença na vida após a morte, mas também na possibilidade de ser levado à presença de Deus sem passar pela morte. Enoque torna-se um precursor de outras figuras bíblicas que também foram levadas aos céus, como Elias, e, em última instância, aponta para a ascensão de Jesus Cristo. A história de Enoque nos lembra que a morte não é o fim para aqueles que caminham com Deus. Ela é uma passagem para algo maior, uma união eterna com o Criador. Enoque, em sua ascensão, é um farol de esperança para todos os que buscam viver uma vida de fé e obediência. Enquanto nos maravilhamos com a ascensão de Enoque e os mistérios do paraíso que ele testemunhou, somos levados a considerar as diferentes tradições que preservaram e interpretaram suas histórias. Desde as versões etíope, eslava e grega do livro de Enoque, até as diversas interpretações teológicas ao longo dos séculos, a figura de Enoque continua a inspirar e desafiar os crentes a buscar uma vida de comunhão mais profunda com Deus. E assim, avançamos para explorar como essas diferentes tradições influenciam nossa compreensão de Enoque e seu papel na história sagrada. O livro de Enoque, apesar de não ter sido incluído no cânon bíblico tradicional, foi preservado e transmitido através de várias tradições ao longo dos séculos, cada uma oferecendo sua própria interpretação e nuances ao texto original. As versões etíope, eslava e grega do livro de Enoque são as mais conhecidas, e cada uma delas contribui para a nossa compreensão da figura de Enoque e de suas visões proféticas. A tradição etíope, por exemplo, é a mais completa e amplamente aceita, especialmente na Igreja Ortodoxa Etíope, que considera o livro de Enoque como parte de seu cânon sagrado. Esta versão oferece uma visão detalhada dos anjos caídos, dos Nefilim e das profecias apocalípticas que moldaram a história da Bíblia. As diferenças entre as tradições etíope, eslava e grega são fascinantes e reveladoras. Cada uma dessas tradições preserva aspectos únicos do texto, refletindo as influências culturais e religiosas das comunidades que as mantiveram. A versão eslava, por exemplo, é mais fragmentada, mas ainda assim oferece insights valiosos sobre a cosmologia e as visões de Enoque. Já a versão grega, embora menos completa,
foi amplamente utilizada pelos primeiros padres da Igreja e influenciou significativamente a teologia cristã primitiva. Essas variações não apenas enriquecem nosso entendimento do livro de Enoque, mas também demonstram como o texto foi adaptado e interpretado para atender às necessidades espirituais de diferentes povos. Como essas tradições influenciam a interpretação do texto é uma questão de grande importância para estudiosos e crentes. A forma como cada comunidade preservou o livro de Enoque reflete suas próprias preocupações teológicas e espirituais. Na tradição etíope, por exemplo, o foco na batalha entre o bem e o mal e na justiça divina é evidente, enquanto na tradição eslava há uma ênfase maior nos aspectos cosmológicos e esotéricos das visões de Enoque. Essas diferenças mostram que o livro de Enoque não é apenas um texto estático, mas um documento vivo que continua a inspirar e desafiar aqueles que o estudam. Enquanto exploramos essas tradições, somos levados a refletir sobre a natureza da revelação e da interpretação. O livro de Enoque, em suas várias formas, nos oferece uma janela para diferentes mundos espirituais e nos convida a considerar como nossas próprias perspectivas e tradições moldam a maneira como entendemos os textos sagrados. E assim, à medida que avançamos para discutir o impacto de Enoque na literatura apocalíptica e em outras obras religiosas, percebemos que sua história é tanto uma questão de fé quanto de tradição, um legado que continua a crescer e a evoluir ao longo do tempo. Enoque, o profeta que caminhou com Deus, deixou um legado que se estende profundamente na literatura apocalíptica e nas tradições religiosas subsequentes. Suas visões, registradas no livro de Enoque, são precursoras das revelações encontradas no Apocalipse de João, fornecendo uma base para muitas das imagens e temas que caracterizam o fim dos tempos. A influência de Enoque na literatura apocalíptica não pode ser subestimada. Ele é visto como uma figura-chave na transmissão de profecias que falam do julgamento final, da restauração da justiça e do triunfo do bem sobre o mal. As histórias bíblicas que ecoam as visões de Enoque nos mostram que, mesmo após milênios, suas palavras continuam a ressoar com poder e relevância. O impacto das visões de Enoque na literatura apocalíptica é evidente na maneira como muitos temas e símbolos que ele introduziu foram posteriormente adotados e ampliados por outros textos sagrados. O conceito de um julgamento final, onde os justos são separados dos ímpios, é um tema central tanto no livro de Enoque quanto no Apocalipse de João. As descrições de Enoque sobre anjos caídos, reinos celestiais e a batalha entre o bem e o mal foram incorporadas e reinterpretadas por escritores apocalípticos ao longo dos séculos. Essa continuidade entre os textos mostra como Enoque estabeleceu uma tradição que seria fundamental para a compreensão do fim dos tempos na história da Bíblia. As influências de Enoque nas visões do Apocalipse de João são particularmente notáveis. Enquanto João escreveu em um contexto diferente, as semelhanças entre suas revelações e as de Enoque são impressionantes. Ambos os textos compartilham uma visão do mundo onde o mal é temporário e onde Deus, em seu tempo, trará justiça e renovação. A estrutura das visões, a presença de seres celestiais e a expectativa de um novo céu e uma nova terra são elementos que conectam Enoque e João em uma corrente contínua de pensamento apocalíptico. Para os estudiosos e crentes, essas conexões reforçam a ideia de que as visões de Enoque foram um prelúdio profético para as revelações mais amplas que viriam mais tarde. O legado duradouro de Enoque como profeta do fim dos tempos é algo que ainda inspira e desafia os leitores modernos. Suas visões não são apenas uma curiosidade histórica, elas são uma parte integral da narrativa maior da Bíblia e continuam a influenciar a teologia e a espiritualidade de hoje. Ao refletirmos sobre o impacto de Enoque, somos levados a considerar a profundidade de sua sabedoria e a importância de suas profecias na formação da compreensão cristã do Apocalipse. E à medida que exploramos o lugar de Enoque dentro da literatura apócrifa, vemos como sua influência se estende além das fronteiras do cânon bíblico, moldando o pensamento religioso de maneiras que ainda ressoam em nossa era. O livro de Enoque ocupa um lugar especial dentro da vasta coleção de literatura apócrifa, sendo um dos textos mais influentes e discutidos fora do cânon bíblico tradicional. Embora não tenha sido incluído na maioria das Bíblias cristãs, seu impacto na teologia, na espiritualidade e na cultura é inegável. O livro de Enoque oferece uma visão detalhada dos eventos que levaram à queda dos anjos e à corrupção da terra, temas que não são explorados com tanta profundidade nos textos canônicos. Dentro da literatura apócrifa,
Enoque se destaca por sua complexidade e por sua capacidade de expandir o entendimento dos ensinamentos bíblicos, revelando aspectos da história divina que permanecem ocultos em outros textos. A importância do livro de Enoque no contexto dos escritos apócrifos reside em sua capacidade de conectar o céu e a terra de maneiras que desafiam as percepções tradicionais. Enquanto muitos textos apócrifos lidam com temas espirituais e morais, Enoque se aventura em territórios mais profundos, explorando as interações entre seres celestiais e humanos e as consequências dessas interações. Ele oferece uma narrativa que complementa e, em alguns casos, amplifica as histórias bíblicas conhecidas, especialmente aquelas que tratam do julgamento divino e da redenção. Essa perspectiva única faz de Enoque um texto essencial para quem busca uma compreensão mais completa das histórias bíblicas e dos ensinamentos bíblicos. As semelhanças e diferenças entre o livro de Enoque e outros textos apócrifos são dignas de nota. Enquanto compartilha temas comuns, como o julgamento final e a luta entre o bem e o mal, Enoque se diferencia por sua abordagem detalhada e por sua visão particular do mundo espiritual. Outros textos apócrifos, como o Livro dos Jubileus ou o Apocalipse de Abraão, oferecem suas próprias narrativas sobre a história da Bíblia, mas nenhum explora o reino dos anjos caídos e suas consequências como Enoque faz. Essa distinção dá ao livro de Enoque um lugar especial dentro da literatura apócrifa, destacando-o como uma obra que não apenas complementa, mas também desafia e enriquece o entendimento tradicional da Bíblia. A influência do livro de Enoque na formação do pensamento cristão é profunda e multifacetada. Embora excluído do cânon, suas histórias e visões continuaram a moldar a teologia e a espiritualidade cristã ao longo dos séculos. Desde os primeiros padres da Igreja até estudiosos contemporâneos, o livro de Enoque tem sido uma fonte de inspiração, debate e estudo. Ele oferece um testemunho poderoso de que, mesmo fora dos textos canônicos, a literatura apócrifa tem um papel vital na expansão e no aprofundamento do entendimento das histórias bíblicas. E à medida que nos preparamos para discutir a batalha espiritual entre os anjos caídos e as forças do bem, percebemos que Enoque nos deu as ferramentas para entender melhor o que está em jogo nessa luta eterna. A história dos anjos caídos é, acima de tudo, uma narrativa sobre a batalha espiritual que permeia a existência humana. Desde a queda de Lúcifer e dos vigilantes até a corrupção que trouxeram à Terra, esses seres simbolizam a luta constante entre a luz e as trevas, o bem e o mal. Essa batalha não é apenas um conflito cósmico distante, mas uma realidade presente na vida de cada pessoa, onde decisões diárias refletem a escolha entre seguir os ensinamentos bíblicos ou ceder às tentações que afastam de Deus. Os anjos caídos, com suas histórias de orgulho e rebelião, nos lembram da importância de estarmos sempre vigilantes em nossa caminhada espiritual. Como a história dos anjos caídos reflete a batalha espiritual interna, é uma questão que toca profundamente o coração de cada crente. Esses seres que uma vez estavam na presença de Deus, escolheram o caminho da desobediência e, com isso, foram lançados nas trevas. Da mesma forma, cada pessoa enfrenta suas próprias lutas internas, onde as tentações e os desafios podem levar à queda. A Bíblia nos ensina que a luta espiritual é contínua e que o mal, personificado pelos anjos caídos, está sempre à espreita, buscando maneiras de desviar os fiéis do caminho da justiça. Essa batalha interna é uma parte central da jornada de fé, onde a perseverança e a fé em Deus são nossas maiores armas. A luta entre a luz e as trevas na vida cristã é uma batalha que se desenrola tanto no mundo físico quanto no espiritual. As histórias bíblicas estão repletas de exemplos de como o mal tenta constantemente subverter o plano de Deus, e os anjos caídos são agentes ativos nessa luta. Eles representam as forças que se opõem ao bem, tentando corromper e destruir o que é sagrado. Para o cristão, essa batalha se manifesta em decisões cotidianas, onde a escolha de seguir a vontade de Deus ou ceder às tentações determina o rumo de sua vida espiritual. É um lembrete de que, embora o mal seja poderoso, ele não é invencível, e que com fé e determinação, o bem pode prevalecer. As ferramentas espirituais para resistir às tentações dos anjos caídos são muitas, e a Bíblia nos fornece uma armadura completa para enfrentá-las. A oração, o estudo das Escrituras, a comunhão com outros crentes e a confiança no Espírito Santo são defesas poderosas contra as investidas do mal. A história da Bíblia é clara. A batalha espiritual é real, mas Deus não nos deixou desamparados.
Ele nos deu tudo o que precisamos para resistir e vencer. À medida que continuamos a explorar o papel dos anjos caídos na história da salvação, somos chamados a refletir sobre nossa própria luta espiritual e a renovar nosso compromisso de seguir a luz, mesmo em meio às trevas. A possibilidade de redenção, mesmo para os anjos caídos, é um tema que ressoa profundamente nas histórias bíblicas e na teologia cristã. Embora as Escrituras não ofereçam uma resposta definitiva sobre a redenção dos anjos caídos, elas nos permitem explorar a vastidão da graça de Deus e o alcance de seu perdão. A ideia de que seres que outrora caminharam na luz, mas escolheram o caminho da escuridão, possam encontrar redenção, é tanto perturbadora quanto esperançosa. Ela nos desafia a pensar sobre os limites do perdão divino e sobre a natureza da justiça e da misericórdia de Deus. Se até mesmo os anjos caídos pudessem ser redimidos, o que isso significaria para a humanidade e para o grande plano de salvação? O significado da graça e do perdão na história dos anjos caídos é um reflexo direto da natureza de Deus como um ser de amor incondicional. A Bíblia está repleta de exemplos de como Deus estende sua graça mesmo àqueles que se afastaram dele, oferecendo sempre um caminho de volta. No entanto, a questão da redenção dos anjos caídos levanta perguntas complexas sobre justiça e arrependimento. Esses seres, que escolheram se rebelar e causar grande destruição, seriam eles capazes de se arrepender e buscar o perdão? E mais importante, Deus estaria disposto a perdoá-los? Essas são questões que permanecem em grande parte sem resposta, mas que nos levam a refletir sobre a profundidade do amor de Deus e sua disposição para perdoar. As implicações da redenção para a humanidade são profundas e transformadoras. Se a possibilidade de redenção está aberta até mesmo para os anjos caídos, isso sugere que o amor de Deus é verdadeiramente sem limites, oferecendo esperança a todos, independentemente de quão longe tenham se desviado. Para nós, como seres humanos, essa perspectiva pode ser imensamente confortante. Ela nos lembra que, por mais que possamos errar ou nos afastar de Deus, sempre há um caminho de volta através do arrependimento sincero e da fé. A história da Bíblia nos ensina que a graça de Deus é maior do que qualquer pecado e que sua vontade é que todos sejam salvos, se estiverem dispostos a aceitar seu amor e perdão. Enquanto refletimos sobre a possibilidade de redenção para os anjos caídos, somos levados a considerar o que essa ideia nos ensina sobre nossa própria jornada espiritual. Se a redenção é possível para aqueles que caíram mais profundamente, então certamente é possível para nós, que lutamos diariamente para nos manter no caminho da justiça. E assim, ao concluir nossa exploração sobre os anjos caídos e o livro de Enoque, somos convidados a abraçar a esperança e a possibilidade de redenção que Deus oferece a todos, independentemente de nossas falhas passadas. O legado dos anjos caídos e do profeta Enoque é um dos mais complexos e profundos na história da Bíblia. Eles nos oferecem lições valiosas sobre fé, obediência, orgulho e redenção, tocando em aspectos fundamentais da condição humana e da luta espiritual que todos enfrentamos. Os anjos caídos, com sua história de rebelião e queda, servem como advertências sobre os perigos de se afastar de Deus, enquanto Enoque, com sua vida de devoção e sua ascensão ao céu, nos inspira a buscar uma relação mais profunda e significativa com o Criador. Juntos, eles nos mostram os extremos do caminho da fé, a gloriosa recompensa da obediência e a terrível consequência da desobediência. O que o livro de Enoque nos ensina sobre fé, orgulho e redenção é essencial para qualquer jornada espiritual. Enoque, que caminhou com Deus e foi levado ao céu sem conhecer a morte, é um exemplo de como a fé pode elevar a alma a alturas inimagináveis. Sua história nos lembra que, mesmo em um mundo corrompido, é possível viver uma vida de santidade e comunhão com Deus. Por outro lado, os anjos caídos nos mostram o que acontece quando o orgulho e a ambição se sobrepõem à obediência e à humildade. Eles nos advertem sobre as escolhas que fazemos e sobre as consequências eternas que podem resultar de uma vida vivida em desobediência. A relevância contínua dessas histórias em nossa vida espiritual hoje é inegável. Em um mundo que constantemente nos apresenta desafios e tentações, as histórias de Enoque e dos anjos caídos nos oferecem um guia sobre como navegar as complexidades da fé. Eles nos convidam a refletir sobre nossas próprias vidas, a considerar como estamos usando o livre-arbítrio que nos foi dado e a lembrar que, por mais difícil que a jornada possa ser, a recompensa da fidelidade é eterna. Essas histórias não são apenas parte do passado,
Elas são lições vivas, que continuam a ressoar e a guiar aqueles que buscam caminhar com Deus. À medida que concluímos nossa exploração do legado dos anjos caídos e de Enoque, somos deixados com uma profunda sensação de reverência e reflexão. Esses relatos antigos, embora distantes no tempo, continuam a falar com poder e clareza às nossas vidas modernas. Eles nos chamam a viver com integridade, a resistir às tentações do orgulho e da desobediência, e a abraçar a esperança da redenção. Enoque e os anjos caídos nos deixam um legado de fé e aprendizado, que, se abraçado, pode transformar nossas vidas e nos aproximar cada vez mais do propósito que Deus tem para cada um de nós. Tetste, tem interesse em aprender a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, de forma extremamente fácil e prática? Confira o primeiro link fixado nos comentários para mais informações. Para ajudar no crescimento do nosso canal, veja no primeiro link fixado nos comentários um crucifixo muito bonito e barato. E para quem gosta, uma Bíblia de capa dura que usamos nas nossas leituras para o conteúdo do canal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.